E aí, galera do terceiro, beleza? Vamos lá para a aulinha, né? Ó, vou começar pela a apostila 6. O setor B nós já finalizamos, né? O setor A vou começar pela unidade 43, tá? Vou fazer um bloco que fala de quantidade de movimento, tudo. Depois a gente vem para outra parte da aula, tá? Nós vamos começar, ó, unidade 43. Página 39. Unidade 43, página 39, beleza? Então, nessa aula aí, a gente vai falar o seguinte, de equação fundamental da dinâmica para valores médios, né? A gente vai falar de quantidade de movimento e impulso, que na realidade diferenciam muito essa aula, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, tudo bem? Então, mostra para vocês assim, ó, vamos lá. Página 39, aula 43, aqui é a unidade, aqui é a aula, né? Vocês é aula. Tem sala que é unidade, tem sala que não é. Aula 43, tá bom? Certo? Setor A de vocês aí, apostila 6, tá bom? Aí tá assim, ó, vamos lá. Considere um corpo de massa M, submetido a um conjunto de forças que atuam durante um certo intervalo de tempo, ΔT. A resultante é R vetorial, suposta constante, e ela tem a mesma direção da velocidade do corpo. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica para valores médios, é possível determinar sua resultante. A resultante é massa vezes a aceleração. A aceleração nós sabemos que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Aí definimos nossa resultante, pode ser igual ao quê? Massa, variação da velocidade sobre variação do tempo. Que variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial, variação. Então, para que exista essa resultante, automaticamente tem que ter variação desse tempo. Então é ótimo, né? De variação do tempo e variação da minha velocidade, que é o principal, né? Lembrando, resultante pra gente é massa vezes aceleração. Para que exista a aceleração, obrigatoriamente eu tenho que ter uma variação de velocidade. Se eu não tiver variação de velocidade, você não tem aceleração. Se minha variação de velocidade é igual a zero, ou seja, o corpo está parado ou em movimento constante, velocidade constante, eu não tenho variação de velocidade. Se eu não tenho variação de velocidade, implica que minha aceleração é igual a zero. Isso aí vai implicar que minha resultante vai ser igual a zero. Então, um está ligado com o outro. Eu necessito ter variação de velocidade para que eu tenha uma aceleração, certo? E para que eu tenha resultante, eu preciso ter aceleração. Então, um implica no outro, não adianta. Tá bom? Aí, vamos lá. Por que fala para vocês resultante para valores médios? Que eu posso ter mais de uma velocidade. Se eu tiver mais de uma velocidade, eu vou fazer uma variação dessa velocidade e posso fazer uma velocidade média depois, para calcular essa velocidade, essa variação. Mas vamos fazer passo a passo, tá bom? Cada item no seu lugar bem tranquilo, tá bom? Então, nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês de quantidade de movimento e impulso, tá? Os dois é a mesma coisa, impulso é a mesma coisa de quantidade de movimento. Isso aqui é a regra, gente. Impulso de uma força é igual a quantidade de movimento. Que é difícil quando você aprende no primeiro ano, né? Calcule a quantidade de movimento. Ela não fala, pô, quantidade de movimento, isso é impulso. Você está quantificando o movimento, você está dando um valor para aquele movimento. Você está impulsionando para ele ter movimento, certo? E como é que eu calculo a quantidade de movimento? Vamos lá. Então essa é a ideia da aula, entender a relação dessa forma de quantidade de movimento com essa forma do impulso e igualar as duas, certo? E igualar essa relação entre esses dois itens, tá? Quantidade de movimento e impulso. Vamos lá. Para achar a quantidade de movimento, a formulinha é bem simples, ó. Pode ser só Q ou ΔQ, tá bom? É igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, minha quantidade de movimento é igual a massa vezes a variação de velocidade, tá bom? Essa é a relação que eu tenho para a quantidade de movimento, certo? E o impulso, como eu calculo o impulso, gente? Impulso para a gente é igual a força, essa força aplicada no corpo, né? Vezes o tempo. A força vezes o tempo, tá bom? Essa é a ideia, tá? Para calcular aí esses valores aí, para determinar tanto o impulso quanto a quantidade de movimento. Agora vamos lá, força é massa vezes aceleração.
certo? Massa e aceleração, aí tem o seguinte, massa vezes aceleração, certo? Como eu calculo a aceleração? ΔV sobre ΔT. Então, corto ΔT, essa fórmula é praticamente igual a essa, só escrita de formas diferentes. Por isso que eu posso aqui, o impulso é igual a quantidade de movimento. Então, imagine que isso aqui, ó, é massa vezes aceleração. Então, M vezes A. Só que A é ΔV, ΔT. Então, automaticamente, certo? ΔT some, que já tem ΔT aqui, vai ter novamente. Então, eu posso falar que essa equação é igual a essa. Por isso que eu posso afirmar que o impulso é exatamente igual à quantidade de movimento. Então, tome cuidado, pediu para você, determine o impulso de um corpo. Eu posso te passar a força e o tempo. Ou posso te passar a massa e a variação de velocidade. É a mesma coisa, tá, gente? Você consegue determinar um em função do outro, tranquilamente, tá? Então, tome cuidado com as relações, com as formas e como vai fazer nos exercícios, tá bom? Para determinar cada um deles, certo? Tá bom? Então, quantidade de movimento, massa vezes variação de velocidade. Impulso, força vezes a variação do tempo, certo? Anotem aí que eu vou passar para vocês as unidades de medida. Vamos lá? Anotem rapidinho, bora? Anotem. Vamos lá, anotaram? Vamos lá, continuando aqui então, vamos lá. Bora? Aí vamos lá. Quando eu falo para vocês, gente, que a quantidade de movimento é massa vezes a variação de velocidade, você pode achar ela menos pontual também. Você quer achar a quantidade de movimento naquele ponto, você pode fazer massa vezes velocidade. Nada impede, tá? Então, se eu quero achar alguma coisa pontual, eu posso fazer isso aqui, ó, massa vezes velocidade. Eu vou achar a quantidade de movimento naquele instante, naquela velocidade, naquele ponto, tá? Com relação à unidade de medida, gente, ó. A massa sempre em quilogramas, sistema internacional, e a velocidade em metros por segundo. Aí a quantidade de movimento fica estranha, né? Que é a junção dos dois. Vai ficar quilograma ponto metros por segundo. Fica estranha a unidade de medida, mas é assim mesmo, tá? Então, para achar a quantidade de movimento, massa vezes a velocidade, certo? Se pedir a variação, variação da quantidade de movimento, massa vezes a variação de velocidade. Final menos inicial, tudo bem? Sempre dessa forma, tá bom, gente? Para achar um impulso, que eu passei para vocês agora, impulso é igual a força vezes o tempo. Vamos lá? Então, quer dizer, a força é dada em Newton, certo? Em homenagem a Isaac Newton. O tempo é dado em segundos. Portanto, meu impulso é dado em N.S. Newton, não é Newton por segundo, é Newton segundo, tá bom? Certo? Então tomem cuidado aí quando eu trabalhar com essa parte de exercício. Principalmente o impulso, tá, gente? Ó, entenda o seguinte, ó. Se você isolar, por exemplo, passar o tempo para lá, e você isolar a força, você vai perceber que a força é igual ao impulso dividido pelo tempo. Ou seja, a resultante das forças, né, seria um impulso dividido pelo tempo. Ou seja, quanto maior for o intervalo de tempo, menor é a minha força aplicada. O que quer dizer isso aqui, gente? Isso aqui é muito importante para vocês. Quanto maior for o tempo, certo? Maior for o tempo de duração desse choque, certo? Maior for o tempo desse choque, menor é a força aplicada.
Por isso que, por exemplo, vai em corrida de automobilismo, por exemplo, eles colocam aquela barreira de pneus em volta de curvas com alta velocidade. Por quê? Se o cara perder ali o controle, certo? Ele vai bater de contra aquele pneu. O pneu ele é mais elástico, quer dizer, não é uma parede concreta, que você bate ali, ó, já bate e volta, ou bate e fica, né? O pneu é mais elástico, você uma mola, né? Ele faz isso. Então, quer dizer, ele aumenta o tempo de impacto para durar a força. Por exemplo, coloca aquelas britas, aquele monte de pedregulho, tá? Mas aquela areia mais fofa, para quê? Se o carro sair dali, o que acontece? Ele vai travar ali vai diminuir sua velocidade devido ao atrito, vai travar ali o atrito e vai diminuir também essa força aplicada, essa força de impacto na parede, tá? Mas quando eu falo só de contato, esquecendo o chão, igual eu falei do atrito para vocês agora, quando eu penso só em contato, quando você aumenta esse tempo de oscilação, esse tempo de choque, esse tempo de contato, você automaticamente diminui a força aplicada. Por isso você compra um aparelho sensível, por exemplo, você comprou, vamos supor, vamos pegar assim, um aparelho de som, né? Porque tem botões, tem isso e aquilo, tem um aparelho mais na hora de vem na caixa, é mais sensível para não quebrar, não bater. O que acontece? Coloca isopor, coloca aquele saco bolha. Qual a função desse saco bolha? Na hora que você encosta na parede, na superfície, aquele saco bolha diminui o impacto, porque ele aumenta o tempo. Como ele é uma bolha, ele faz isso, né? Ele murcha, né? Certo? Quer dizer, ele aumenta o tempo de duração desse contato, ele aumenta esse tempo de duração do choque. Isso é muito importante, aumentando o tempo de duração, você diminui sempre a força aplicada, tá bom? E essa é a ideia do exercício, trabalhar com resultante, é isso. É você lembrar que o tempo é inversamente proporcional a essa força aplicada, tá bom? Então usar bastante isso aí em definições e exercício, tá? Já que a parte de cálculo já é bem simplesinha, né? Lembrando que o impulso é igual à quantidade de movimento, é a mesma coisa, tá? Só que nessa aqui você vai usar força e tempo, essa aqui massa e velocidade. Mas a ideia é a mesma, tá bom? Certo? Virem a folha na 40 aí, vamos lá. Tá? E mostra para vocês, como eu falei para vocês, o impulso é a força vezes o tempo, né? Aí se for vetorial, a direção e o sentido é o mesmo da força. Então o impulso, ou sua direção e o sentido é o mesmo da força, tá? No sistema internacional, Newton ponto segundo, né? Newton segundo que nós falamos, tá? Observação. Em um caso em que F é variável, apenas sua intensidade ou impulso durante o intervalo de tempo, ΔT, T2 menos T1, o determinado pela propriedade, o impulso pode ser igual à área. Então, se você tiver um gráfico da força pelo tempo, toda vez, gente, eu sempre falo uma coisa para vocês. Qualquer fórmula em física que cai num produto, o gráfico XY envolvendo esses dois produtos, ele dá essa terceira unidade. Por exemplo, o gráfico da força pelo tempo vai te dar um impulso, certo? É que a massa aqui, gente, não é uma grandeza que você aumenta, a massa é fixa. Mas só para ter ideia, no lugar de massa que fosse uma outra unidade, fosse tempo, fosse aceleração, fosse espaço, o que que seja, o gráfico desse com esse, a multiplicação desses dois, certo? Dá a quantidade de movimento. Então, o gráfico dessa unidade com essa, a área daria a quantidade de movimento. Nesse caso aqui não dá porque a massa é fixa, então não muda. Estamos falando de variáveis, certo? Então, quer dizer, o que acontece? O gráfico, gente, presta atenção no seguinte. O gráfico da força pelo tempo, não importa esse gráfico, se ele vai ser uma reta crescente ou decrescente, se ele vai ser constante ou não, mas ó, o gráfico da força pelo tempo, a área desse gráfico vai ser igual ao impulso. Então, você pode afirmar que a área do gráfico, certo? A área do gráfico vai ser igual ao impulso. Mas tome cuidado, a área de quem? Força sobre o tempo, certo? Força e tempos, tá bom? Então você pega a área do gráfico é igual ao impulso, e esse impulso também pode ser igual à quantidade de movimento. Então às vezes parece no exercício que está faltando dados, mas não é que está faltando dados, o dado está embutido no exercício, é a análise de exercício. Se for um gráfico, quais são as unidades que eu tenho no gráfico, verificar o que eu tenho que dá para igualar, como dá para fazer, tudo bem? Certo? Mas é bem tranquilo. Teorema do impulso. O impulso da resultante das forças no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Algebricamente, temos o seguinte: resultante vezes o tempo, ou seja, força vezes o tempo, resultante vezes o tempo, é igual à variação massa vezes velocidade final, menos massa menos velocidade inicial.
Daí chegou-se na conclusão que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, posso falar que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Massa vezes variação de velocidade. Ou seja, o I é igual a quê? Impulso é igual à quantidade de movimento, certo? Então, o impulso que você dá num corpo é igual à quantidade de movimento que você aplica nele, certo? Tudo bem? Vamos lá. Copiem aí, anotem, tem que anotar aí, tá? Vocês têm 2 exercícios. Tem um teórico e um de cálculo aí, tá bom? É um teórico e um de cálculo. Vou fazer um de cálculo com vocês. Lembrando, nós vamos pegar depois as nossas próximas videoaulas aí, aproveitar uma para corrigir algumas coisas, sempre exercício, tá, gente? A apostila não tem muita coisa mais, tá? Um setor já acabou, então a gente vai pegar bastante firme em exercício, já que a apostila de vocês vem carente em exercício, tem pouco exercício. Então, vamos trabalhar bastante com os exercícios nas próximas aulas, tá? Nem que a gente não corrija, todos que deixam para corrigir em aula online também, tá bom? E depois só exercício, certo? Então, vamos lá, tá? Copiem rapidinho pra gente fazer um exercício. Você tem 2, vou deixar um com vocês, aí o outro eu deixo vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Anotaram rapidinho, né? Vamos lá, então. Bora, vamos lá? Página 41. Exercício 2. Vou deixar um para vocês fazerem, tá? Então acompanhem, página 41, exercício 2. Um exercício da VUNESP, tá bom? Tá assim para vocês, ó. O gol da conquista do campeonato da Copa da Alemanha, Copa do Mundo 2014, foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amorteceu e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade em módulo de 8 metros por segundo, em uma direção perpendicular ao peito, e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade mantém-se perpendicularmente ao peito, mas com módulo de 0,6 metros por segundo, em sentido contrário. Então, antes, bateu no peito dele com a velocidade de 8, ele amorteceu tanto a bola, encaixou tanto a bola no peito, que ela saiu do peito dele apenas com a velocidade de 0,6, o suficiente para cair na frente dele para poder chutar para o gol. Certo? Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por um intervalo de 0,2 segundos, e que nesse intervalo de tempo a intensidade da força, Fr, que atuou sobre ela variou em função do tempo, conforme o gráfico abaixo aí. Vocês têm um gráfico da força pelo intervalo de tempo, certo? Considere que a massa da bola é 0,4. É correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por F máximo, é igual a em newtons. Eu quero achar quanto vale essa força, né, gente? Quanto vale essa força resultante, tá bom? Certo? Quero achar quanto vale a força resultante. Vamos lá. Para achar força, eu preciso achar o impulso. Impulso é igual a força, lembrando, ó, impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Então, o meu impulso vai ser igual a força eu não tenho, certo? Nenhum impulso para achar, olha aí, ó. Já azedou o caldo já aqui. Eu só tenho tempo aqui, né? Só tenho esse, certo? Mas eu consigo achar o impulso. Como eu acho o impulso? Impulso é igual a quantidade de movimento, certo? Meu impulso é igual a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento eu consigo achar. Massa vezes a variação da velocidade. Então, minha quantidade de movimento vai ser igual. A massa vale quantos quilos aí da bola? 0,4.
Variação da velocidade. Aí eu quero que vocês tomem cuidado, gente, tá? É final menos a inicial, né? Certo? Então, a sua final, gente, quero que você entenda o seguinte. Depois a gente vai pôr em módulo, que a gente vai trabalhar com a relação de força, tá bom? Então, eu vou colocar em módulo aqui, por quê? Quando eu jogar na outra forma, quando tem força, a força não pode ser negativa, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quem é final? Ela veio, bateu no peito do jogador, se ela veio, bateu no peito e voltou. Então, a velocidade final é a velocidade que volta. Só que entenda o seguinte, faço final menos a inicial. A sua final vai ser negativa. Por que negativa? A bola bateu no peito e depois voltou. Se ela veio com a velocidade 8, né, 8 metros por segundo, fala para vocês no texto, quando ela volta com a velocidade menos 0,6. Por quê? Ela está voltando. Então aqui vai ser menos 0,6 menos 8. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. De onde eu tirei isso aqui? Velocidade final menos velocidade inicial. Mas eu quero que vocês entendam o conceito. Por que ficou menos 0,6? Ela bateu e voltou. Lembra? Quando volta, a velocidade é negativa. Então é menos 0,6. Aí é final menos a inicial. Por isso que esse menos aqui, tá bom? Então vai ficar 0,4 vezes 8,6. Aí eu quero que vocês acabem depois do exercício, tá? Falei que montar meio com vocês, não, dá só uma dica para vocês, tá? Como tem pouco exercício, eu ficar fazendo mata, né? Então é 0,4 vezes em módulo, né? Vai ficar 8,6, tá bom? Qual é a ideia daqui? Eu achei a quantidade de movimento. Se eu achei a quantidade de movimento, eu vou achar o impulso. Se eu achei impulso, eu vou achar a força aplicada, tá bom? Então depois é bem simples para que vocês concluam o exercício. Certo? Tudo bem? Então aqui é 8,6, tá? Tá meio esquisito ali, mas é 8,6, tá? Então, o que eu quero que vocês façam dessa aula, gente? Quero que vocês finalizem o exercício 2, certo? E façam o exercício 1, tá? E a tarefa mínima, tudo bem? Então, nós vamos finalizar o exercício 2, certo? E vamos fazer depois a tarefa, fazer o exercício 1 e a tarefa mínima. Tem aluno pode perguntar assim, professor, mas e o gráfico? Não daria para fazer pela área do gráfico? Mas eu não tenho a força, né? Ali, ó. Tanto que a pergunta é qual é a força, né? Porque no gráfico é XY. Eu tenho X que é 0,2, eu não tenho Y, né? Então não dá para saber essa força máxima, tá bom? Então eu não consigo achar. Tanto que a força máxima será a altura desse triângulo, tá? Tudo bem, então? Tranquilo, gente, tá? Então, ó, finalize o exercício 2, faça o exercício 1 e a tarefa mínima. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, ó. Impulso, então, sempre igual a quantidade de movimentos, a variação de quantidade de movimento. Então, a variação de quantidade de movimento, massa vezes a variação de velocidade. Massa sempre em quilos, então mantém o 0,4. Variação da velocidade final menos inicial. Se o sentido é contrário, essa velocidade final vai ser negativa, beleza? Aí menos a inicial fica menos e menos. Tudo bem? Lembrando que é em módulo, tira o módulo daqui, por quê? Se for só a quantidade de movimento, pode estar negativa, não tem problema nenhum. Quantidade de movimento pode ser negativa, sem problema algum. Mas quando eu jogo na equação onde eu tenho a unidade de medida força, eu não tenho força, não pode ter força negativa. Então não posso dividir um valor negativo aqui, tudo bem? Certo? Então, 30 segundinhos para vocês anotarem aí, tá bom? Vou esperar só vocês anotarem aí para finalizar. Beleza? Um bom final de dia para vocês. Até a próxima, galerinha. Até a próxima aula. Não esqueça de fazer todos os exercícios, hein? Tô vendo aqui na maioria das aulas que eu começo a corrigir com vocês. Vocês estão fazendo na hora, não tá feito o exercício. Fazer antes. Faz o 2, faz a 1. Começar a estudar, de pegar firme. Vestibulares estão chegando, hein? Falei para vocês essa semana já. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Até a próxima, galerinha. Fui. Tchau, tchau.